Hey, você tem se sentido cansado, esgotado, sem tempo? Bom, quero te convidar para um bate-papo e eu quero compartilhar com vocês algo que eu fiz para vencer isso. Não é um vídeo de passo a passo, já digo lá, já te adianto. É mais uma conversa mesmo, para que a gente possa trocar essas experiências e se ajudar mesmo. Bom, se você tem sentido assim, parece que você não tem tempo para nada, o tempo se esvai, você já acordou daqui a pouco de noite, você vive aquele ciclo e às vezes você tem coisas que você quer fazer, acrescentar na sua rotina, realizar alguma coisa e você percebe, gente, não dá, simplesmente não tenho tempo. Ou você tem algo até criativo, de repente o que você tem para fazer exige que você pense em coisas, em soluções, ou crie coisas, você se sente meio que esgotado, sabe? Parece que você não tem ideia, você não consegue sair daquele ponto de paralisia, sabe? Como se você estivesse precisando romper. E aí você se sente cansado, meio que exausto, a sua cabeça, sabe? No final do dia, suas emoções estão cansadas. Eu tava me sentindo desse jeito. E eu fiquei um tempo parada nisso, sabe? E eu não conseguia ver o que era. E eu achava que eu tava procrastinando. Tinham várias questões, né? Eu vou trazer aqui outros pontos sobre paralisias, falta de romper, que eu acho que as pessoas têm passado muito isso ultimamente. Eu vejo muita gente querendo romper nos seus sonhos, querendo romper nas suas metas. Tanto é que as pessoas têm buscado cada vez mais sobre assuntos de desenvolvimento pessoal, né? Os coaches também têm feito muito sucesso. E isso é um reflexo, né? De como a gente tem visto uma sociedade também muito pautada na performance. E a gente precisa correr, acordar às 5 horas da manhã e blá, 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 enfim. E a gente se sente, na verdade, cada vez mais sobrecarregados, né? A gente tá criando meio que um carrasco dentro de nós mesmos, né? Porque eu acredito que quando a gente estabelece muitas metas e várias coisas ao mesmo tempo, se a gente tá paralisado e a gente se impõe muitas metas, a gente acaba se frustrando, porque a gente não vai conseguir sair do A ao Z de uma vez. E a gente vai criando culpa. E a gente percebe que as pessoas estão vivendo meio que num ciclo, sabe? Numa gaiola de rato, assim, daqueles experimentos bem terríveis que os ratinhos ficam rodando ali o tempo inteiro. E eu tava me sentindo assim. E, gente, eu vou falar pra vocês. Tem várias coisas que eu poderia pontuar aqui, mas eu quero pontuar aqui. Foi um start, assim, pra eu conseguir mudar e sair daquele ponto que eu tava, que foi um dia, eu falei com o Senhor, meu Deus, eu acho que eu estou tendo muito tempo de tela. E não era de rede social, porque eu não sou aquela pessoa que fica assim o tempo inteiro no Reels, no TikTok. Não era essa pessoa. Mas eu via muito conteúdo de aprendizado aqui no YouTube. E eu amo essa plataforma. Tanto é que estou aqui fazendo esse conteúdo aqui no YouTube. Mas eu amo aprender, eu amo ouvir teólogo, eu amo ouvir pregações, eu amo ouvir pessoas falando sobre desenvolvimento pessoal e psicologia, todos os assuntos que me interessam. Eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de aprender aqui no YouTube. Com o tempo, eu acho que eu fui tendo um excesso, sabe, disso? E eu não sei se acontece isso com você, não sei qual é o seu problema com a rede social. E aí, não é só a rede social que consome o nosso tempo. Não é só o Reels, não é só o TikTok, mas também um excesso de tempo aqui no YouTube. E tem uma armadilha, gente. Muitas vezes a gente usa o YouTube ligado, né, com alguém falando. Você pode até estar fazendo isso aí agora, enquanto você dirige, enquanto você lava uma louça, enquanto você arruma uma casa. E isso pode ser muito bacana, você aproveita o seu tempo. A questão é o seguinte: às vezes você tá super cansado no final do dia, e não tô falando de um cansaço físico, tô falando de um esgotamento mental e emocional, porque você simplesmente não parou de ouvir, não parou de absorver coisas. Você começou o dia lá na rede social vendo posts, vendo reels, vendo TikTok. Aí você viu, aí você riu, aí você se divertiu, mas você viu um bando de coisa. Aí você nem bem processou, daqui a pouco você já ligou no YouTube. Aí daqui a pouco você tá ouvindo. Cara, qual foi o momento que você parou? Qual foi o momento realmente que você... Aí depois você ligou a TV. Aí depois você falou com fulano. Sabe assim, você vai entrar num ciclo que daqui a pouco no final do dia, como é que você não vai estar cansado? Como é que você não vai estar exausto? Sabe? Nós não somos uma máquina. A gente não é um computador, uma IA. E a gente tem um processo de aprendizado diferente. A nossa tecnologia humana, ela é bem diferente, né, dessas tecnologias de IA. E eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo que diz que o silêncio, ele promove a regeneração do cérebro. Se eu não estou enganado, o silêncio promove até o nascimento de novos neurônios. Gente, coloca aí, dá um Google. Eu fiquei impressionada com isso, que eu falei assim, gente, que horas que a gente tá parando para ter silêncio?
Um dos momentos que a gente para pra ter um silêncio é quando a gente ora, né? E se a gente ora pouco, momentos de silêncio, 0. Então, gente, esse bate-papo aqui é pra te chamar pra esse lugar de tomar posse do seu tempo. Tomar o domínio de volta. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem acesso ao fruto do Espírito. Mas se você não se posicionar, se você não buscar isso, ele nunca vai estar completo, ele nunca vai estar pleno, ele nunca vai se desenvolver. Muitas vezes a gente pede mais de Deus, a gente pede mais do Espírito, mas o que nós estamos fazendo ativamente para ter mais do Espírito? Se eu o tempo inteiro estou ouvindo pregações, é maravilhoso ouvir pregações, mas é como eu falei para vocês, se a gente ouve, e a gente não para raciocinar sobre aquilo que a gente ouviu, em que momento que isso vai se memorizar? Não, em que momento que a gente vai ouvir a voz de Deus falando conosco em específico? O que o Espírito Santo está falando com você através daquela pregação? Você deu tempo? Você meditou naquilo? Ou você já viu uma outra pregação em seguida? Ou você já viu um outro YouTube em seguida? Por exemplo, o intuito desse canal aqui é levar bênção pra você aí, aonde você estiver. É realmente levar conteúdo que não seja só pra te entreter, mas que seja do Senhor pra você. Eu tô aqui num bate-papo, não é um roteiro, não tem um storytelling aqui para prender a sua atenção. O que tem é uma vulnerabilidade, é uma fala verdadeira, porque eu acredito que o Senhor trabalha na nossa vida, frutificando para que nós frutifiquemos na vida de outra pessoa. Mas se você não parar para refletir no que eu te falei por um momento e você já entrar no outro conteúdo direto, ou tá, tudo bem, você tem um tempo aí para chegar no lugar, você tem meia hora para ouvir, aí você vai ouvindo algumas coisas. Tudo bem, ótimo, mas se você ficar ouvindo o dia inteiro, se você ficar ouvindo 5 horas seguidas, não tem cabeça que aguente. É demais, a gente tá colocando muita coisa pra dentro da nossa alma. E aí, às vezes, a gente tá angustiado, a gente tá ansioso, cada vez mais nós estamos assim, vendo o tempo inteiro a vida dos outros, sendo observado e observando. Então, cada vez mais a gente também se sente paralisado, porque cada vez mais a gente está sendo visto. Cada vez mais a gente tem a chance de ser criticado. Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo aqui, 1 hora, enquanto ele ainda não sair da bolha dele, ele tá aqui, muita gente pode falar, ai, que benção, ai, que isso, aí daqui a pouco chega alguém, uma pessoa assim, bem querida, e fala assim, essa garota aí tá falando nada, olha lá, que ela tá falando errado, aí vai vindo as críticas, né? Então a gente vai tendo medo cada vez mais de se expor, de começar a fazer algo, porque a gente o tempo inteiro está vendo pessoas e criticando pessoas internamente. Então, claro que a gente vai ficar cansado também. Isso tudo gera cansaço, gente. Ninguém aguenta isso. O ser humano não foi feito pra isso. Pra esse excesso, sabe? A gente tá até vendo um movimento das pessoas saindo das redes sociais. É o que eu acho que não... Eu não acredito que isso vá vingar a longo prazo, sabe? Porque eu acredito que a tecnologia, as redes avançaram, elas conectaram pessoas, elas trouxeram uma democracia até para informação. Eu acho que isso veio para ficar. Só que esse movimento também de sair é um pouquinho do que talvez essa geração está entendendo, que é de achar um ponto de equilíbrio, de voltar a viver a vida e de ter uma pausa para a mente, sabe? Para a mente criar, pensar, ouvir os pássaros, ouvir o vento, ouvir a natureza, as coisas que Deus criou, sabe? Olhar pro céu e não ficar só na tela. A gente tem que ter tempo para tudo. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Se tem uma mensagem que esse vídeo quer deixar é o seguinte: se você tá cansado, se você tá sobrecarregado, se você tá achando que não tem tempo, se volta pro Senhor, se volta para Jesus. Não pode ter um altar na sua casa se o Senhor Jesus é seu Deus. Não pode ter o altar da sua casa, não pode ser o celular, não pode ser a rede social, não pode ser o youtuber, ele não pode ser o seu ídolo. Essa ferramenta, ela é muito boa, ela pode fazer a mensagem do Senhor chegar aos 4 cantos, mas nós não podemos deixar isso dominar a nossa vida. Esse excesso de vozes faz a gente chegar num lugar que a gente tem tantos caminhos, a gente tem tantas vozes falando na nossa cabeça, que isso confunde a nossa mente. Isso confunde o nosso ouvido. E aí a gente daqui a pouco não tá sabendo mais distinguir qual é a voz de Deus. Esse vídeo é um chamado à reflexão. É um chamado a você pedir ao Senhor que sonde seu coração. A que você entregue a Ele o domínio da sua vida novamente, sabe? Se você tem feito o YouTube, o Instagram de seu companheiro do seu dia, é o Espírito Santo que tem que ser o companheiro do nosso dia. Sim, ele pode falar com você através de um vídeo, ele pode falar com você através do conteúdo de uma pessoa, sim. Mas o excesso não é benéfico. E como toda ferramenta, ela precisa ser
usada de forma inteligente. E nem um bisturi na mão de um médico bem intencionado que vai fazer uma cirurgia para salvar uma vida. Ele foi uma ferramenta de cura, mas se ele for usado na mão de uma pessoa que quer matar alguém, ele vai virar uma arma. Então, dito isto, o que você tem nas suas mãos? O YouTube, o Instagram, ele pode ser uma ferramenta para conexão de pessoas, para divulgação do seu negócio, para criação de conteúdo que vai abençoar a vida de outras pessoas. Mas se não houver um equilíbrio, se o Senhor Jesus não for realmente primeiro na nossa vida, é as redes sociais que vai tomar esse lugar. E a gente vai ficar cansado, sobrecarregado. E essa ferramenta vai roubar o nosso tempo. E tempo é uma coisa que não volta mais. Tempo é precioso. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar 1 minuto a mais na vida de alguém. Bom, esse foi o papo de hoje. Espero que você tenha sido abençoado, que esse vídeo tenha feito você chegar numa reflexão que vai fazer uma virada de chave na sua vida. Deixa aqui no comentário a experiência que você tem com isso, se você de repente já passou por esse momento, se você conseguiu vencer. Conta aqui pra gente como é que tem sido o seu uso nas redes sociais e aqui nas plataformas e o que você tem achado desse excesso de informações, qual é a sua experiência com isso? Conta pra gente, de repente você falando a sua experiência, você acrescenta não só na minha vida, mas na vida de alguém que chegar aí nos comentários e lê o seu. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.